Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Nós estamos hoje começando um novo estudo no nosso canal. Nós terminamos as tempestades da vida, falando que as tempestades vêm e passam. E hoje nós vamos voltar a um estudo bíblico. Nós já estamos estudando sempre aos sábados um livro bíblico, uma parte da Bíblia, e hoje nós vamos retomar um pouquinho, a pedidos, alguns elementos importantes para entendermos a Bíblia. Porque só pegar a Bíblia e ler, às vezes, não nos permite captar toda a revelação de Deus. Então nós vamos hoje dar uma olhada na palavra Bíblia, que significa biblioteca. Então uma biblioteca que nós estamos em mãos. Então quando você pega a sua Bíblia, você tem o quê? 73 livros. No Antigo Testamento, 46. No Novo, 27. Ah, mas a Bíblia Evangélica? Na Bíblia Evangélica tem 7 livros menos. São 39 no Antigo Testamento com 27. Você tem menos livros. Por quê? Porque os livros escritos em grego do Antigo Testamento, eles não aceitaram como canônicos. Isso a partir de uma sugestão de Martinho Lutero, lá pelos anos 1520 e alguma coisa. Então, ficou essa divisão dos textos bíblicos. E com isso, nós ficamos com a Bíblia Católica com mais livros do que a Bíblia Evangélica. Como somos católicos, aqui nós vamos trabalhar sempre dentro da Bíblia Católica, até porque ela, até o ano 1500 e pouco, era desse jeito e continuou desse jeito. Foi Lutero quem tirou. Nós não mexemos naquilo que já estava definido pelo século IV. Então nós temos Antigo Testamento e Novo Testamento. Os dois. O Antigo Testamento relata aquilo que foi revelado ao povo, a história do povo, antes do nascimento de Jesus Cristo. E o Novo Testamento relata aquilo que depois de Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, nós temos divisões. Nós temos algumas divisões importantes. Então, nós temos os livros do Pentateuco, 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois nós temos 18 livros proféticos, Josué, Juiz, 1 e 2 Samuel, Crônicas 1 e 2, Reis 1 e 2, antes o livro de Ruth, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther e 1 e 2 Macabeus. Nós temos 17 livros sapienciais, Jó, Salmos sapienciais que vêm da inteligência humana, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiastes. E nós temos 16 livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí terminamos o Antigo Testamento. O Novo Testamento já com uma divisão diferente. Nós temos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Aí nós temos Atos dos Apóstolos. Depois nós temos as 14 cartas de Paulo, que dessas 14, 7 são verdadeiramente deles e 7 são atribuídas a ele. Então nós temos Romano, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses 1 e 2, Filemão, Colossenses, Efésios, 1 e 2 Timóteo e Tito. Nos escritos de Paulo nós temos Hebreus ainda, que hoje já é consenso que não é uma carta paulina. Depois nós temos 7 cartas católicas. Tiago, carta... Depois nós temos as 7 cartas católicas. Tiago, 1ª e 2ª carta de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas. E, por final, o Apocalipse.
que nós já estudamos aqui no nosso canal através de 18 vídeos. E aí a Bíblia ela está formatada deste jeito. Diácono, eu tenho umas perguntinhas para fazer e todos vocês devem ter aí. Vejamos. Então a Bíblia não foi dada pronta por Deus, assim, escritinha para nós, assim, num volume só, como a gente vê Deus entregando as tábuas dos mandamentos? Não, gente, não foi. A Bíblia ela veio através de um longo processo. Quando a Bíblia foi escrita, ela começou a ser escrita em torno de 970, 950 a.C., o Antigo Testamento. Terminou em torno de 50 a.C. Depois o Novo Testamento, em torno do ano 49, 50 depois de Cristo até 120, 130 depois de Cristo. Um livro foi escrito, depois outro, depois outro. Teve livros que foi escrito todo de uma vez? Sim. Lucas, por exemplo, escreveu o Evangelho de Lucas e Atos praticamente. Paulo também escreveu muitas cartas de uma vez. Mas nós temos textos que demoraram 400, 500 anos para ficar pronto. Se você pegar Gênesis, o primeiro relato da criação, em Gênesis 1 até o capítulo 2, 4a, ele é um escrito da época do exílio, do final do exílio, do início do pós-exílio. Já o segundo relato da criação, que vai do capítulo 2 inteiro, a partir do versículo 4, do primeiro ponto em diante, quando Deus fez a terra e o céu. Esse foi escrito em torno de 900 e pouco, 1000 antes de Cristo. Durante esse período ele foi sendo falado, a tradição oral. Aí alguém, logo depois, foi juntando isso em cânon. Como que os livros eram escritos, gente? Vou pegar um papelzinho aqui para vocês verem. Eles não eram do jeito que nós temos hoje, um livro que você vai folheando. Eles eram assim, ó. Você vinha em pergaminho, fazendo assim com o livro. Então você tinha vários livros em rolo, um monte de rolos que eles guardavam dentro de jarros, de pé. Hoje nós temos a nossa Bíblia assim, num calhamaço só, 73 livros. Naquele tempo, para fazer uma Bíblia, eles teriam que ter 73 rolos. Depois é que isso vai começar a colocar em livros, mas demora um pouco. E aí a igreja vai ajudando a definir o cânon bíblico. Ou seja, cânon significa uma vara na qual todos os livros estão lá. Isso aconteceu gradativamente, a igreja vai definir isso lá pelo 4º século, então define todos os livros que são canônicos, e depois Martinho Lutero, a partir de 1517, desfaz isso daí e tira 7 livros escritos em grego do Antigo Testamento, dos quais depois ele até diz que não deveria ter tirado. E nós mantivemos isso desde o século IV. Então a Bíblia ela é fruto de um longo processo para chegar a nós até hoje, mas ela retrata a revelação de Deus. Tem coisas que revelam Deus fora da Bíblia? Tem. Muitas coisas. Tem escritos muito bons, mas alguns são perigosos, chamados de apócrifos, porque eles têm algum errinho ali que às vezes não retratam bem quem é Deus. Então, nesse primeiro encontro, a gente fica com esses pontos. A Bíblia tem 73 livros, ela tem 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, perfazendo 73 livros. A palavra Bíblia significa biblioteca, e quando a gente pega uma Bíblia na mão, nós temos 73 livros num único chamado Bíblia, que nos revela a Deus. Sigamos juntos para conhecermos melhor a palavra de Deus. Paz e bem a todos e a todas.